aqui se o nosso palestrante já está na sala. Já está na sala. Nosso palestrante hoje já está na sala. Já foi o primeiro a entrar, inclusive. Pronto, ótimo. Vamos lá. Por gentileza, desliga os microfones. Gostaria de pedir à visitante S. Jane Melo que baixe a mãozinha, deixa para levantar a mãozinha quando for na hora de fazer as perguntas ao palestrante. Composição virtual da mesa, diretora. Cadeira número 1, nosso presidente José Albiraci. Cadeira número 2, nosso secretário, Carlos Teixeira. Cadeira número 3, o palestrante de hoje, Arlan Gadelha. Cadeira número 4, Horácio Mendonça. Cumprimento aí aos companheiros presentes aqui virtualmente e aos visitantes e passo a palavra ao presidente José Albiraci. Meus queridos companheiros, eu gostaria de saudar o Pavilhão Nacional e abrir com o sino rotário. Solicito virtualmente uma saudação ao Pavilhão Nacional. Meus companheiros, alguém tem que fechar aí que tem, se não me engano, um cachorro latindo. Mas, meus companheiros, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio em homenagem ao falecimento da nossa queridíssima Liana Vandrunen, esposa do ex-governador José Albert Vandrunen. Estimados companheiros, como sempre comento, estamos comemorando os 90 anos do Rotary Club do Recife, o segundo maior clube em número de associados do Brasil. Nós somos 114, todos eles prestando serviços às suas comunidades. E hoje eu tenho a imensa alegria de saudar o ilustre palestrante Dr. Arlan Gadelha Filho, já conhecido de todos, pois, pelo menos, eu acompanhei a sua vida, sua trajetória como vereador, como deputado estadual, como deputado federal e, sobretudo, hoje, um grande historiador e presidente do Instituto Histórico de Goiânia e membro do Instituto Histórico de Pernambuco. Seja muito bem-vindo, meu querido vereador, deputado estadual, deputado federal, tudo. Seja muito bem-vindo nessa reunião do nosso Rotary. Eu aproveito ainda para saudar a todos os companheiros de outros estados do Brasil que têm acompanhado as nossas reuniões via Zoom e principalmente no YouTube. Informo ainda que recebi inúmeras mensagens do nosso companheiro José Miranda por sua excelente palestra na reunião do dia 1º de abril. Eu devolvo a palavra ao protocolo. Oração rotária. Convidamos o companheiro Eurico Noblar. Senhor, nesse momento de tanta aprovação em que o mundo se encontra por conta dessa pandemia, unidos pelo ideal comum de servir e do companheirismo, que são premissas da missão do Rotary, que sejamos instrumentos para tornar mais útil e menos penosa a vida dos nossos semelhantes. Amém. O protocolo registra a presença do nosso palestrante de hoje, Arlan Gadelha Filho, Emília de Rodar, S. Jane Melo,
Celso Martinez, Adalberto Rangel, Macário Júnior, do Rotary Clube Leão do Norte, e Josimere Pereira. Para eles, pedimos a nossa costumeira saudação rotária. E, sobretudo, Tempo do no secretário. YouTube. A Secretaria registra o recebimento dos boletins do Rotary Clube Boa Vista e do Rotary Clube Jaboatão. Estão à disposição no nosso canal no WhatsApp. Sem mais expedientes, devolvo a palavra ao protocolo. Neste momento, gostaríamos de convidar o companheiro Horácio Mendonça para que possa fazer a apresentação do palestrante de hoje. Companheiros e companheiras, convidados, visitantes, boa tarde a todos. A tarefa de apresentar Arlan é uma tarefa muito simples. Arlan é uma pessoa bastante conhecida pela sua trajetória política, originário de uma tradicional família política de Goiânia. O seu pai, o seu avô foi prefeito mais de uma vez da cidade. Seu pai foi prefeito da cidade, deputado estadual, e Arlan de Albuquerque Gadelha Filho nasceu naturalmente em Goiânia, em Pontas de Pedra, que é uma praia, um distrito da cidade. Formado na Universidade Católica em 81, em Direito, com pós-graduação em Direito Público Brasileiro em 1993, na própria Universidade Católica. Começou sua carreira política como vereador do Recife no período 76-78, deputado estadual de 78 a 82, deputado estadual reeleito de 82 a 88, deputado federal de 86 a 91, quando foi um dos subscritores da nossa atual Constituição de 1988. Arlan é constituinte de 88. Secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, em 91, 92. Assessor especial do governo de Pernambuco, em 99 a 2002. Secretário executivo da Casa Civil. Secretário-geral da Câmara de Comércio Brasil-Portugal, de 2007 a 2009. Atualmente, presidente do Instituto Histórico, Arqueológico e Geográfico de Goiânia, sócio efetivo do Instituto Histórico de Pernambuco, do Instituto Histórico de Olinda e exerce a advocacia como sócio do escritório Magalhães Peixoto Advogados. Para o nosso amigo, companheiro Arlan, as nossas boas-vindas e a expectativa de uma excelente palestra. Neste momento, gostaríamos de convidar o nosso palestrante, o doutor Arlan Gadelha Filho, presidente do Instituto Histórico de Goiânia e membro do Instituto Histórico de Pernambuco, para ministrar a sua palestra sobre a Convenção de Bibiribe. Boa tarde, querido presidente e demais integrantes do Rotary do Recife, né? Quero saudar e me confraternizar com os 90 anos, né, do Rotary do Recife e saudar o meu amigo, meu conterrâneo, confrade Horácio Mendonça. Antes de chegarmos à Convenção de Beberibe, seria importante que a gente fizesse um retorno a 1817, não é? A Revolução Republicana Pernambucana de 1817. Todos já sabem que foi sufocado, houve a rebelião dos pernambucanos, tudo, mas 17 deixou marcas profundas no povo pernambucano, né? Aqueles que foram presos, né, foram levados para a Bahia, aqueles que foram torturados, aqueles que foram perseguidos, né, que foram esquartejados. E Pernambuco guardou essas marcas de forma muito profunda. O pernambucano, dentro dos seus ideais libertários, né, de toda a sua história,
e que eu digo aqui, ressalva a importância desse sentimento libertário para o momento atual, né, em que vivemos, né, chegamos a 1821. Queria aqui dividir com vocês a iniciativa do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano de criar uma comissão através do nosso ex-presidente Silvio Amorim, da qual tenho a honra de presidir, junto com o Instituto Histórico de Goiânia e o Instituto Histórico de Olinda. O pernambucano hoje, presidido pela ilustre professora Margarida Cantarelli, e o Instituto Histórico de Olinda pelo ilustre professor George Félix Cabral. A nossa intenção em 21 é comemorar o bicentenário. O bicentenário de 21, que não deve ficar apenas restrito à Convenção de Biberi. Vamos voltar ao período de agosto, precisamente 29 de agosto de 1821, onde a Mata Norte, com diversas vilas, participou de um movimento de contestação e de resistência ao então governo português do general Luís do Rego Barreto, e se cria em Goiânia a conhecida Junta Matuta, ou a Junta Governativa de Goiânia. Ali se iniciou, segundo alguns historiadores, outros não concordam, mas começamos em Goiânia o movimento da independência de 1822. Há um sentimento em alguns historiadores e alguns pernambucanos de que não podemos comemorar o bicentenário de 1822 sem comemorarmos o bicentenário de 1821. A Junta Governativa de Goiânia agregou representações de toda a Mata Norte, se estendendo, inclusive, para o sul do estado, com Siriaém, Cabo de Santo Agostinho. E essa junta tinha o objetivo de combater o governo do general Luís do Rego, que não aceitava a implantação constitucionalista determinado na cidade do Porto em 1820. Então, Pernambuco se levanta através da Mata Norte, a Junta de Governativa é instalada, presidida pelo grande goianense e esquecido pela história Francisco de Paula Gomes dos Santos, presidente da Junta Governativa de Goiânia, e que se dirige ao Recife para combater as tropas do general Luís do Rego. Era um movimento de libertar e fazer com que Pernambuco tivesse o seu próprio governo, nos libertar do domínio português que vinha, ao longo dos anos, perseguindo, cometendo arbitrariedades, e fazendo com que não permitisse a liberdade do povo pernambucano. Criada essa junta em 29 de agosto de 1821, onde uma das figuras importantes de 1817, o Mena Calado, participa com a sua experiência, era o português que tinha chegado a Pernambuco, lá antes de 1817, e ele participa de sua experiência na construção da Junta Governativa de Goiânia. E aqui queria dar a informação a todos vocês o seguinte: para a grande alegria nossa, o Instituto Arqueológico Geográfico Pernambucano guarda na sua memória as atas originais da Junta Governativa de Goiânia e da Convenção de Biberibe. Nós estamos num movimento grande em fazer, junto ao governo do Estado,
através do secretário Gilberto Freire, a publicação dessas atas, como também a publicação de 2 livros inéditos do professor Josemir Camilo de Mello, sócio e confrade do Instituto Histórico Goiano e do Pernambucano, e também do historiador e escritor Carlos Bezerra Cavalcante, que também tem um livro importante para ser lançado este ano. Mas, voltando à Junta Governativa de Goiânia, instalada em 29 de agosto, ela se dirige ao Recife, a Olinda, para combater as tropas de Luiz do Rego, entre elas as tropas do Algarve, que era uma tropa muito aparelhada, muito equipada e muito violenta. Vindo em direção ao Recife, a Olinda, ele se depara com a resistência das tropas do Luiz do Rego. E há um movimento de tentar fazer com que haja uma solução que fosse pacífica entre os pernambucanos e o governo português, porque Pernambuco não aceitava mais a continuidade do governo autoritário de Luiz do Rego Barreto. Feito isso, o que nós estabelecemos, que foi estabelecido por Pernambuco, uma negociação, inclusive, segundo os documentos históricos, pesquisado aí por Josemir Camilo e por Carlos Bezerra Cavalcante, por George Cabral, por Reinaldo Carneiro Leão, as tropas e o governo da província da Paraíba se dirige a Pernambuco para tentar fazer uma intermediação para pacificar as 2 tropas, a de Goiânia e a de Luiz do Rego. Feito isso, se entende no Recife que a melhor solução, e Luiz do Rego capitula, sabe que não vai ter forças e condições para resistir à grande força que a Junta Governativa de Goiânia desembarca aqui, e se estabelece o grande entendimento para que ele volte a Portugal e entregue aos pernambucanos o governo da província. Feito isso, se estabeleceu no dia 5 de outubro de 1821 a histórica Convenção de Beberibe, que estabelece um acordo pacífico, se dando tréguas ao governador Luiz do Rego e, naquele momento, se estabelecendo a constituição de uma nova junta governativa da província de Pernambuco. E aí se elege, nesta junta governativa de Pernambuco, a grande figura de Gervásio Pires. Então, feito isso, as providências, as atas, eu digo sempre, são históricas, nós temos aí registros importantes dessas atas, do movimento de trégua entre os pernambucanos, repito, e o governo do general Luiz do Rego. Feito isso, se faz o acordo e Luiz do Rego se volta a Portugal no dia 26 de outubro, e onde ele, na viagem de volta, ele escreve suas memórias e registra e reconhece algumas arbitrariedades que ele havia cometido ao longo do seu governo para com os pernambucanos. O que é importante ressalvar, e aí o Rotary agora, nesta tarde de hoje, tem um papel importante, é que nós, pernambucanos, não podemos deixar de comemorar o bicentenário de 1821. Está o Brasil todo envolvido na comemoração da independência de 1822, mas antes de 1822, Pernambuco já iniciava o movimento de libertação do governo português de Luiz do Rego. Então, eu aqui hoje conversando com o professor, o doutor em História, Josemir Camilo, dizendo que iria propor que o Rotary, se tiver tempo, se tiver agenda para isso, que aproveitasse o restante do ano de 2021
para se estabelecer aqui não só a palestra de hoje sobre a Convenção de Beberibe, mas várias palestras sobre o ano de 1821. São documentos importantes, são pesquisas profundas, documentos levantados pelos dois historiadores que lançarão, repito, esse livro inédito, Josemir Camilo e Carlos Bezerra Cavalcante, e que Pernambuco precisa se apropriar dessa história. A historiografia do sul do país não tem interesse em desenvolver a história e divulgar a história de Pernambuco. Cabe a nós, pernambucanos, valorizar essa história, divulgá-la, protegê-la e, acima de tudo, transmitir para as novas gerações. Nesta comissão que nós estamos presidindo, com vários componentes, né? E esqueci de registrar, temos também a participação, além dos 3 institutos, o Museu da Cidade do Recife, na figura de Maria Bethânia Corrêa, né, que estamos montando uma programação extensa, além das edições dos livros inéditos de algumas republicações, como o de Mena Calado e o de Luiz do Rego, além das atas de 1821, nós temos na programação que haja exposições, palestras, capacitação dos professores, para que possamos, de uma vez por todas, incluir no nosso conhecimento a importância de 1821 para a história de Pernambuco e para a história do Brasil. Repito, acho importante e parabenizo a iniciativa, né, de todos vocês, do Rotary, no sentido de a palestra da Convenção de Beberibe. Mas precisamos estender, a história é muito longa. Uma palestra apenas não vamos esgotar os debates, os assuntos que tanto nos estimulam a pesquisar, né? Então, digo, não podemos comemorar 22 sem comemorar 21. Não podemos chegar na Convenção de Beberibe sem iniciarmos na Junta de Goiânia. Não é? Eu acho que é dever de todos nós, independente de historiador ou não. Eu sou apenas um curioso, um advogado curioso pela história. Não é? Eventualmente, estou presidindo o Instituto Histórico de Goiânia, que tem 150 anos de existência, e participo com muita honra do Instituto Histórico Pernambucano e do de Olinda. E lá vou aprendendo, e me estimula, cada dia que passa, o compromisso que tenho como cidadão pernambucano de desenvolver, de divulgar, de me comprometer com a história do nosso Estado. E sempre se fala, né? Tiradentes, Marte Nacional, feriado nacional, e o nosso Frei Caneca. E a nossa Revolução de 17. E agora o movimento rebelde libertário de 1821. Poucos falam, poucos registram e poucos valorizam. E esta é uma obrigação nossa como pernambucano. Eu quero sempre dizer que a gente precisa, de forma muito unida, as instituições da sociedade civil organizada, precisa assumir o compromisso de que 1821, para Pernambuco, é muito importante. E devemos transbordar isso além das fronteiras de Pernambuco para que chegue ao Brasil, antes das comemorações de 22, cheguemos às comemorações de 1821. Eu digo sempre o seguinte, e aprendo isso todos os dias: ninguém vai ter futuro sem conhecer a sua história. Nós temos uma origem rebelde. Pernambuco está aí, eu digo, essa figura que eu estou tendo o prazer de conhecer um pouco da sua história, que é o Francisco de Paula Gomes dos Santos, presidente da Junta Governativa de Goiânia. Gervásio Pires, todo mundo fala. Está aí, tem rua, mas o Francisco de Paula Gomes dos Santos não tem sequer uma rua na cidade de Goiânia. E foi uma das figuras mais importantes do movimento rebelde pernambucano no 1821.
Eu quero dividir com vocês essa preocupação, né? Fazer essa convocação de que temos que estimular e dar oportunidade, através de debates, de palestras, com quem efetivamente tem um compromisso de preservar e divulgar a nossa história. Eu me sinto muito honrado, né, em estar aqui com vocês, presidindo, repito, essa comissão estadual, e dizer o seguinte: os nossos mártires, os nossos líderes não podem ficar esquecidos nos museus. Eles têm que saírem para o conhecimento da geração mais nova, da juventude, das escolas, das faculdades, para que possamos trazer para dentro de nós o orgulho de ser pernambucano, rebelde, libertário e, acima de tudo, comprometido com um país que seja livre e seja liberto de qualquer sistema autoritário. Eu espero, eu estou à disposição dos senhores, das senhoras, para qualquer pergunta, né? E dizer: vamos comemorar a Convenção de Beberibe, mas vamos comemorar a Junta Governativa de Goiânia. Vamos comemorar no próximo ano a independência do Brasil, mas vamos, antes de 22, comemorar com muita intensidade esse movimento que começa em 21 em Goiânia, termina em Beberibe, com a grande concepção de um acordo da Convenção de Beberibe com a ascensão de Gervásio Pires ao governo da província pernambucana. É uma história belíssima, é uma história de grande profundidade e que estamos aí, através de pesquisa de documentos, tudo, para que possamos divulgar e preservar a nossa história. Estou à disposição. Parabéns Uma pela... verdadeira aula. Pode falar, Carlos. Parabéns pela excelente palestra, né? Agora, eu tenho para mim... Uma vez eu estava conversando com o doutor Zé Luiz da Mota Menezes, professor, e ele me passou uma coisa muito interessante sobre essa questão até de 1817, né? Da gente não ter essa... Você tem hoje a independência do Brasil, o movimento de independência, mas quem tem Confidência Maneira, que foi uma brincadeira, que não foi uma guerra poética, né? Mas, pela conversa que eu tive com o professor Zé Luiz, tratando sobre isso, Dom Pedro I, quando fez a independência do Brasil, ele me pegou um historiador, me parece que austríaco, para fazer a narrativa da história do país que ele tinha feito a independência. Não me tem à cabeça o nome desse, não é? Aí o que acontece? Ele fez uma guerra de narrativa para abafar os movimentos liberais, né, que eram contra o Império, que ele queria independência, que foi uma independência meia boca, né? Foi uma independência para... Ele se antecipou aos fatos. O grande líder da independência que o Brasil tem é José Bonifácio, né? Ele se antecipou aos fatos. Era muito inteligente. Não é à toa que se tornou Dom Pedro IV, o rei soldado, um dos reis mais queridos de Portugal quando saiu daqui, né? Mas essa guerra de narrativa, pegando um movimento que sequer era contra a monarquia, era meramente contra impostos, em Minas Gerais, que não morreu meia dúzia de pessoas. Ao contrário, na Revolução de 1817, aqui quem perdeu mais de 50 compatriotas. Aí essa narrativa já vem desde Dom Pedro I, né? E cabe a gente tentar reverter isso de alguma forma, porque isso não corresponde exatamente à realidade histórica do nosso país. O Pernambuco foi um dos poucos estados a ficarem independentes do Brasil efetivamente por 90 dias, né? E é interessante a gente tentar trazer a história realmente para o seu devido lugar. Eu gostaria de saber, você já tem alguma proposta nacional nesse sentido? Né? Porque a história ainda continua nesse conto de fada da Inconfidência Mineira, né? E revoluções como a de 1817 e outras ficaram, né? Porque não tinha interesse de Dom Pedro I que isso fosse história. Carlos, do registro, né, nesse movimento dos institutos históricos pernambucanos, de Goiânia e de Olinda, nós encaminhamos para o Confrade, que é sócio do
do pernambucano Tadeu Alencar, que é deputado federal, e ele encaminhou, a pedido da comissão, um ofício ao ministro das Comunicações, criando em 21 selo oficial do bicentenário de 1821 da Junta Governativa de Goiânia, da Convenção de Beberibe. Tadeu tem feito um esforço grande junto ao Fábio Lima, o ministro das Comunicações, e até hoje não. E os Correios já lançou o selo comemorativo de 22 e sequer deu resposta sobre a 21. Então, é esse esforço que Pernambuco tem que fazer. Uma coisa que eu deixei de registrar, que é importante, que me dá muito orgulho como goianense, é de que aqueles presos de 17 que foram para a Bahia e que voltaram a Pernambuco, aí tem um goianense lá de Tejucupá, não é, chamado João Souto Maior. João perde 2 irmãos na Bahia, que morre no período da prisão de 17, e volta a Pernambuco. E quando chega em Tijucupapo, todas as propriedades da família tinham sido destruídas, não é? E ele, revoltado, e ainda com o movimento de revolta contra a Luiz do Rego, ele se dirige ao Recife e comete um atentado contra o governador Luiz do Rego, dando um tiro no governador Luiz do Rego e ferindo, mas não mata. E ele pula no rio Capibaribe e um canoeiro vai atrás dele e mata ele com uma pancada do remo. Então, João Souto Maior, líder de 17, líder, quer dizer, mártir de 21, está esquecido na história. Tem o padre João Roma, tem o vigário Tenório, Frei Caneca, e fica restrito aqui a nosso pouco conhecimento, sem transbordar para os demais estados e para a nação. Então, esse movimento que Zé Luiz da Mota Menezes, Reinaldo Carnelião, Margarida Cantarelli, Carlos Bezerra, e tantos historiadores, Jorge Cabral, Josemir Camilo, não é? Com esse acervo de conhecimento, é preciso, repito, que a sociedade civil assuma o compromisso de divulgar em Pernambuco a nossa história. Não é? Nós não podemos chegar em 22, claro, vai se comemorar essa independência do Brasil, se vai. Mas como é que nós vamos comemorar 22 sem homenagear e comemorar 21? Movimento de coragem, repito, que tira o governador que volta para Portugal, o general português Luiz do Rego Barreto. Então, é esse sentimento, não é, de rebeldia, de um povo aguerrido que somos ao longo da história, né? Você vem com 17, agora está 21, daqui a pouco chega 24 com a Confederação do Equador, depois chega 48 com o Nunes Machado. Então, a gente precisa valorizar. Como o Carlos colocou aí, Minas Gerais tem feriado, 21 de abril, Tiradentes, tudo, e nós não temos nacionalmente, sequer até agora, a oportunidade de fazer um selo oficial dos Correios comemorativo ao bicentenário de 1821. Então, eu acho que aí essa iniciativa do Rotary é de uma grande importância quando ela traz para a discussão a importância de que a gente transborde as informações históricas do nosso Estado e dos nossos antepassados para que possamos continuar na mesma caminhada em defesa de Pernambuco no cenário nacional. Vamos dar a palavra agora à rádio A Voz de Goiânia. Boa tarde, amigos. Parabéns ao Rotary Clube de Recife. É uma alegria muito grande para todos nós, goianenses, e também o povo que acompanha ao vivo essa grande palestra com esse nobre e ilustre amigo Arlan. Nesse momento, somos 115 ouvintes no Brasil, ouvindo através das ondas da rádio, e a gente só tem a parabenizar ao Rotary por esses 90 anos em comemoração e esse ilustre amigo. Um forte abraço, Arlan, do seu amigo em Curitiba, o professor Jurandir. Obrigado, Jurandir, conterrâneo, né?
E é esse compromisso que temos em estar divulgando a história, né? Para que possamos cada vez mais trazer para nós pernambucanos, né, a verdadeira história que precisa ser contada. A gente não pode ficar na ilusão de só ler os livros de história produzidos e escritos pelo Sul e Sudeste sem valorizar essa luta de Pernambuco e do Nordeste, né? E, para mim, como disse Horácio, é uma honra grande, né? Eu venho lá de Ponta de Pedras, meu pai era médico lá, na época que andava de burro, né, no jumento, que iria de Ponta de Pedras até Barra de Catuama para fazer os atendimentos lá, naquela dificuldade e tudo. Então, eu venho de uma origem, como, vamos dizer, muito difícil, né? No exemplo de meu pai em ser médico na década de 50, em Ponta de Pedras, que não tinha nada. Ele era o único médico que fazia tudo, de clínica, de parto, de tudo, não sei, né? Então, eu estou aqui com muita satisfação, muito orgulho para mim de estar aqui com vocês, né? Nesse bate-papo, nessa conversa entre nós. Se me permitirem, Paulo André, eu gostaria de fazer um rápido registro. Depois é a sua vez. Deixa eu passar a palavra só a Carlos Vale agora. Claro. Companheiro Carlos Vale. Eu não posso me atropelar na frente de Horácio de forma nenhuma, mas, Alan, só lhe dar um abraço, saudade, nunca mais lhe vi, e aí fica meu abraço e parabéns pelas suas colocações aí. Mas aí era só isso, Horácio, me desculpe, eu tinha feito aqui já, mas eu iria aguardar a sua vez, viu, meu amigo? Claro. Alan, beijo. Horácio, Carlos Vale, você, rapaz, um amigo meu de quantos anos, né? Carlos Vale foi uma das pessoas mais importantes que eu tive ao meu lado na campanha da Constituinte de 86. Carlos Vale mexeu na cidade do Recife, não é? Com os poucos recursos que se tinha para se disputar o mandato na Assembleia Nacional Constituinte. Carlos Vale é um irmão, um amigo e irmão, que tem, a gente faz tempo que não se vê, mas tem uma fraternidade, vi os meninos de Carlos nascerem e tudinho, tenho o Carlos toda uma amizade de irmão, viu? Um beijo grande, Carlos. Eu quero fazer um registro rápido, porque outros companheiros também vão querer se pronunciar, mas elogiar aí a qualidade da exposição, da qualidade do conteúdo de Arlan, e fazer 2 registros rápidos, né? A Convenção de Bibiribe, com certeza, o nome decorre pelo fato das tropas que vieram do interior, não só de Goiânia, mas de várias outras cidades, Nazaré da Mata, Tracunhaém, Timbaúba, Itambé, e também tem o Aerópago, que está na história também dos movimentos, a maçonaria, que em Goiânia era ainda hoje, é um órgão com muita influência política, muita atividade política, e contribuiu muito para esses movimentos. E as tropas acamparam em Bibiribe, e daí o nome de Convenção de Bibiribe, me parece, pelo documento ter sido discutido, ou assinado, ou ter nascido lá. E uma outra coisa importante é que, com essa Revolução de 21, Pernambuco passou a ser governado por pernambucanos, e daí para frente continuou a ser governado por pernambucanos, porque todas as províncias brasileiras eram governadas por portugueses, e Pernambuco conseguiu, a Bahia, eu acho que conseguiu também antes da independência, não sei se antes de nós, mas nós conseguimos, um ano antes da independência, sermos governados pelos próprios pernambucanos, liderados por Gervásio Pires. Muito obrigado. É isso, Horácio. Como diz o professor e meu amigo, outro amigo e irmão que tenho na convivência, que é Jorge Cabral, né? A independência começou em Goiânia. Precisamos intensificar isso com muita força.
Por favor, desliga os microfones aí. Com certeza, depois a gente abre espaço aí para quem quiser contar a sua história, mas, por favor, desliga os microfones aí. Algum outro companheiro deseja fazer mais alguma pergunta ao nosso palestrante? Então, vamos dar prosseguimento à reunião plenária. Comunicações e propostas. Tem um comunicado aqui. Os companheiros Neide e Joésil Barros estão faltando à reunião do nosso clube desta semana por motivo bem justificado. Em reunião de família, comemorando os 15 anos dos netos, os gêmeos Mateus e Maria Luísa, residentes nos Estados Unidos, comemorando também os 40 anos de sua filha Cecília, também residente na terra do tio Sam, além dos 90 anos da decana da família, a professora Dejanira Pereira Marques. Também participa da mesma comemoração o engenheiro americano Andy M., casado com Cecília. Está justificado aí a ausência de Neide e Joésil Barros na reunião de hoje. Comunicações e propostas, algum companheiro? O pai, a mãe dele é... Está sem som, João. Eu queria comunicar a todos os sociais da semana, a senhora Selma, esposa do Mário Oliveira Antonino, e do companheiro Celso Muniz de Araújo. A todos eles dois, parabéns do nosso Rotary Club do Recife. Quando anda o livro, Joaquim? Se me derem a... Joaquim Branco para falar sobre o livro. Agora chegou só o presidente Bira. Bira, é uma oportunidade única de algum ser humano escrever alguma coisa, dizer alguma coisa e fomentar alguma coisa. Nós estamos com 71 anos de idade, sonho da minha vida, realizado depois de um ano pesquisando para poder dizer de que é possível você deixar uma marca. E a marca Joaquim Branco, aquele vivido, matuto do interior, matuto, nascido em Garanhuns, criado em Arco Verde, nos intervalos sempre na fazenda. Então, esse livro é um marco para mim, porque é a oportunidade que eu tenho de fornecer as condições mínimas necessárias de que nós, rotarianos, possamos comprar esse livro, e esse livro, todo rotariano que adquirir esse livro vai para o abrigo Cristo Redentor. É uma imagem na minha cabeça de que é possível fazer. Você pode fazer dando dinheiro, você pode fazer operar, como eu sou cirurgião, você pode fazer qualquer coisa, mas que deixe um marco. E meu marco no Rotary, depois de mais de 30 e tantos anos, é minha história ser propagada entre nós, rotarianos, para o abrigo Cristo Redentor. Então, isso é uma dádiva divina, eu sou muito católico, não sei se são todos não, mas minha dádiva divina seria e é hoje realizada. O que eu puder fazer para o abrigo Cristo Redentor, em termos financeiros ou presenciais, estarei e estou fazendo. Então, quem ainda não adquiriu, saiba que Joaquim Branco não está querendo o dinheiro do livro, está querendo que as pessoas do abrigo Cristo Redentor, que talvez não saibam ler, ou que não possam ler, ou que não queiram ler, mas receba o ajuste financeiro da melhor qualidade partindo de rotarianos. É isso que eu peço. Eu sei da dificuldade que nós temos de comunicação. Estou aqui hoje em aldeia com meu filho, 2 amigos, mas eu não poderia nunca de renunciar o direito que eu tenho. Eu sou rotariano. E, como rotariano, peço aos outros companheiros rotarianos, seja o Rotary Clube Recife, qualquer clube que possa ajudar. Compra o livro e todo o dinheiro arrecadado é para o abrigo Cristo Redentor. Bira, presidente, eu fico muito grato com essa oportunidade de ajudar a quem todos nós sempre ajudamos e, às vezes, não sabemos como. A minha maneira foi essa. Um beijo em todos. O livro, seus dinheiros arrecadados é para o abrigo Cristo Redentor. Meu querido Joaquim, eu gostaria de lhe dizer o seguinte.
E o seu livro, você sabe que eu sou do ramo editorial, o seu livro tem uma diagramação excepcional. Além da diagramação, o conteúdo é fantástico, coisas que eu realmente não conhecia de sua vida. E eu imagino que nós já estamos com poucos exemplares, porque os rotarianos todos estão adquirindo e eu estou mandando levar. Agora, imagine na hora que você for divulgar para os mais de 3.000 obesos que você teve a oportunidade de fazer a cirurgia. Então, nós só temos 1.500 livros. Isso é que eu queria lembrar. O livro é excelente, e a sua atitude em ajudar o nosso querido Abrigo Cristo Redentor é profundamente louvável. Devolvo a palavra para o Bom, tempo do presidente. Ainda tem isso, né? Temos. Mas, meus queridos amigos, os nossos sinceros agradecimentos, né, ao ex-governador assistente Horácio Mendonça, nosso companheiro, pela apresentação do palestrante. A Carlos Alberto Teixeira, esse grande secretário, a Paulinho Rabelo, que tem nos ajudado muito em todas as reuniões e sabe muito bem que a grande quantidade de pessoas estão no YouTube, e eu estou recebendo aqui pelo celular, e já peço licença ao palestrante, porque essa reunião está gravada e se nós poderíamos colocar no nosso YouTube. Sim, também. E quero também, depois que passar, para a gente bota também no YouTube do Instituto Histórico de Goiânia. Mandamos. O nosso secretário vai fazer Horácio, isso com aí muito prazer. Pronto. Prazer é nosso. O nosso secretário fará isso com muito prazer. Prazer é nosso. Mas eu quero agradecer a Eurico Noblar, a Paulo pelo protocolo, Eurico Noblar pela oração rotária, e a esse querido companheiro Joaquim Branco pelas suas palavras no companheirismo e, sobretudo, no seu livro Algo a Dizer. Doutor Arlan, eu acompanhei sua trajetória política até pela minha faixa de idade, mas eu jamais poderia imaginar a sua capacidade de oratória, não como político, mas como um grande historiador. Eu agradeço ao doutor querido Arlan Gadelha Filho, né, por sua brilhante palestra, e que nos abriu muito bem os olhos para que a gente possa até fazer campanhas a posteriori, quando nós saímos da pandemia. O seu tema, Convenção de Beberibe e outros, foi extraordinário. Muito obrigado, doutor Arlan, e receba meus parabéns pela excelente, extraordinária palestra. Protocolo. Lamentavelmente, o nosso companheiro, José Luiz da Mota Silveira, que é companheiro nosso do clube, que também fez palestra, está adoentado e me telefonou dizendo que não poderia comparecer. Meus queridos amigos, eu informo ainda que continuo enviando, e já enviei quase para os 114 associados, os 8 exemplares da revista Rotary Brasil, que tem sido nas suas residências e que tem sido muito difícil. Gostaria de agradecer também a todos os companheiros que compareceram à nossa Assembleia do Clube para definição sobre a área do Abrigo Cristo Redentor, inclusive com a apresentação da construtora Carrilho. E informo que na próxima reunião, o nosso querido Luciano Carvalho vai ser uma reunião de companheirismo, onde ele vai explicar tudo aquilo que nós temos que aprovar, que já está no Diário Oficial, a mudança do nome do abrigo, para voltar a Abrigo Cristo Redentor, né, se não me engano, dos idosos de Pernambuco, dos idosos e idosas, que vai acontecer, nós vamos debater isso na próxima reunião,
já oficialmente, visto que já está no Diário Oficial. Gostaria de agradecer a todos os companheiros que estão no YouTube. Essa foi uma palestra que eu vejo aqui um historiador de São Paulo, o Antônio Celso, que está aprendendo o que é Pernambuco. Eu vejo de São Paulo ainda também, quem foi que eu vi de São Paulo? O companheiro Ventura, e eu espero que aproveite muito bem esse tipo de palestra, e todos aqueles que estão no YouTube, que eu acho que é da maior importância. Eu gostaria que, se algum companheiro tiver condições de me ajudar eu gostaria de ter uma palestra da cônsul da China ou dos Estados Unidos aqui no Rotary. Se alguém tiver, eu já conversei com meu amigo João Alberto, do qual editei seu livro durante tantos e tantos anos, né? Vem editando. João me mandou os telefones, mas os telefones lá do consulado, nenhum dos dois eles atendem. Se alguém puder me ajudar, eu agradeceria profundamente, sobretudo a da China. E agora eu tenho duas grandes notícias para comentar com vocês. A primeira, a brilhante vitória do Santa Cruz ontem, por 4-1. Olha, foi uma coisa extraordinária. Eu gostaria que vocês continuassem. De dar um abraço a Júnior Macário, que é um grande homem hoje do Distrito 4.500. Mas, companheiros, hoje é um dia muito especial para o Rotary Clube do Recife. Especial porque no dia 8 de abril de 1931, realizou-se no Hotel Central, principal hotel da cidade naquela época, e o maior arranha-céu de Pernambuco, prédio hoje tombado, e que aconteceu a primeira reunião preparatória para a fundação do nosso Rotary Clube do Recife, que foi exatamente no dia de hoje. A primeira reunião aconteceu no dia 16 de maio, onde nós vamos colocar uma placa alusiva a esse grande evento. Ela vai preparar lá é uma senhora muito interessante, Dona Rosa, vai preparar um bacalhau. E nós vamos ter uma reunião híbrida. Aqueles que puderem comparecer no dia 20, às 12h30, no Hotel Central. A placa está lindíssima, foi confeccionada em São Paulo e eu tenho absoluta certeza que será um grande marco para as maiores lideranças do estado de Pernambuco que iniciaram este Rotary Clube do Recife, que completa 90 anos. Eu volto a dizer a vocês, meus queridos companheiros, que ninguém constrói uma história sozinho. Sempre encontramos alguém pelo caminho. Eu desejo uma excelente tarde a todos vocês e devolvo a palavra ao protocolo para que nós possamos fazer o encerramento desta reunião e dar uma continuidade àqueles que, porventura, queiram fazer alguma pergunta ainda ao nosso queridíssimo historiador Arlan Gadelha. Muito obrigado. O protocolo agradece a presença dos companheiros e aos visitantes Arlan Gadelha Filho, Emília de Rodá, S. Jane Maria Bandeira de Melo, Celso Martinez, Adalberto Rangel, Macário Júnior, do Rotary Clube Leão do Norte, Josimério Pereira, da rádio A Voz de Goiânia, uma mais para frente, assim. Maria Sofia, uma mais para frente, de lado, esse Ventura, lado está ótimo. do Rotary Clube Praia Grande, a Angelita e a Solange. Qual? A branca para frente. Encerra seus trabalhos e devolve a palavra ao presidente José Albiraci para que agradeça ao palestrante de lado. Encerra a reunião plenária. Após o encerramento, permaneceremos em companheirismo nessa sala virtual, inclusive analisando aí as éguas do companheiro Joaquim Branco. Agradeço a presença do nosso querido governador Dalton, lá de
de Prudente, lá de São Paulo. Como é o nome da cidade de Deus do céu? Prudente. Já chega. Mas uma alegria, você está aqui presente conosco. Que bom estar com você, Bira. Uma alegria ouvi-lo. Solicito a todos que saudemos o pavilhão nacional. Bira, falei com Bira. Não entendi o que você falou. Falei com o Bira. A reunião está realmente encerrada. E agora, aqueles que quiserem, nós vamos fazer um companheirismo. Monta no cavalo, Joaquim. O nosso historiador, fique à vontade para ir almoçar. Eu não vou montar porque são éguas, estão grávidas. Uma taça de vinho. Muito obrigado.